Olá, boa noite. Tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Omar Suki, escritor, professor PhD com foco em motivação, comunicação, otimismo e palestrante de renome internacional. Mais informações sobre o nosso convidado você encontra aqui no descritivo do nosso vídeo, inclusive as formas de fazer contato com ele. O tema do programa de hoje é otimismo e sucesso nas empresas. Um tema empolgante e importante para começarmos 2024. Afinal, estamos no comecinho do ano. O otimismo é a chave. Acompanhe agora a entrevista com Omar Suki. Então, vamos focar hoje exatamente nesse tema, otimismo e sucesso empresarial. E aí eu pergunto, assim, o que é e o que não é otimismo? Porque eu posso ser otimista e exagerado, sendo que as coisas não estão indo bem, e mesmo assim eu sou otimista. Como é que você enxerga essa atuação de ser otimista? De ser otimista. Eu tenho uma intimidade muito grande com o otimismo. O otimismo, ele passou a fazer parte da minha vida assim que eu aprendi a ler. Eu estava lendo, lá com os meus 7 anos, o livro do Chapeuzinho Vermelho. E tem uma parte no livro do Chapeuzinho Vermelho que o lobo come a vovozinha. E eu fiquei inconformado com essa situação e parei de ler o livro. Eu literalmente joguei o livro longe, falei, não quero mais continuar essa história. Fiquei muito triste com essa situação do lobo engolindo a vovozinha. Mas a curiosidade foi maior. Então eu fui novamente, peguei o livro, virei a página e, para minha grande surpresa, a vovozinha saiu da barriga do lobo com vida. Os caçadores chegaram lá, mataram o lobo, abriram a barriga do lobo e a vovozinha saiu com vida. Então, eu pensei assim, para tudo tem uma solução nesse mundo, desde criança. E para reforçar... Quem pagou o pato foi o lobo, né? O lobo é que morreu e pagou o pato. Então, desde criança, eu sempre tive essa crença muito forte que para tudo há uma solução. Então, essa é a síntese do otimismo, né? E para reforçar esse otimismo na minha vida, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu morava aqui nessa cidade chamada Divinópolis, que é 2 horas de Belo Horizonte. Mas quando eu era criança, aqui devia ter uns 30 mil habitantes. Agora tem 200 mil, uma cidade boa. E eu voltei a morar aqui, depois de muitos anos fora, eu voltei a morar aqui. Tem 4 anos que estou morando aqui. Mas quando eu era criança, que tinha uns 12 anos, eu entrei numa livraria e vi um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Eu, com 12 anos, vi esse livro e fiquei encantado com o livro. Eu fui na loja do meu pai, ele tinha uma loja de armarinhos, era perto da livraria, corri lá, pedi dinheiro ao meu pai para comprar o livro, e o livro não fazia parte do currículo, nada, foi iniciativa minha. E comecei a ler o livro com grande interesse. E o Norman Vincent Peale, nesse livro, ele diz o seguinte, que a gente deve tirar frases otimistas da Bíblia, de tipo assim, peça e você vai receber, busque, você vai encontrar, bata na porta, a porta vai se abrir. Retirar esses versículos otimistas e colocar no bolso. Datilografar, na época, datilografei, coloquei as tirinhas, e quando você estiver esperando num médico, numa fila de ônibus, você começa a ler esses versículos, porque a sua mente fica ocupada com ideias positivas. Então, desde os 12 anos, eu venho cultivando esse otimismo na minha vida. E tem dado muito certo.
E, atualmente, eu tenho que cultivar mais ainda, não é? Porque nós temos grandes desafios na sociedade, como você disse, aqui no Brasil temos muitos desafios, corrupção, violência, né? E no mundo nós temos as guerras, ou então intenções, ameaças de guerras. Então, cultivar o otimismo é essencial. Como fazer isso? E nas empresas, quer dizer, nesse mundo amplo, exatamente a gente tem esse aspecto de que acontecem coisas ruins e a gente tem que ser otimista. E na empresa, a gente vive aquele processo de vender, atingir um cliente, ter uma boa produção, conseguir evoluir com o seu produto. Como você orienta o empresário que está numa situação delicada em função do seu faturamento, que não atinge, vamos dizer assim, um valor adequado, então ele está todo desanimado, ele faz marketing, mas não funciona, os colaboradores também não cumprem 100% com as suas obrigações. E aí, como é que esse camarada pode ser otimista? É muito interessante isso, porque eu fiz uma pesquisa com grandes empresários, com o Bill Gates, da Microsoft, o Walt Disney, da Disney Corporation. Fiz uma pesquisa também com o Ted Turner, que é da CNN, fundador da CNN, aquela grande rede de televisão. E aqui no Brasil, eu entrevistei o Salim Mata, que fundou a Localiza. Grande empreendedor fantástico. O Salim, realmente, ele conta a história dele em alguns vídeos que eu já assisti. E foi fantástico, ele realmente superou aí todos os obstáculos. Isso, eu fiz também o estudo da Elizabeth Pimenta, da Água de Cheiro, que é uma franquia importante, né? Então, aqui no Brasil foram esses três, foram o Salim Mata, da Localiza, o comandante Rolim, da TAM, e a Elizabeth Pimenta, da Água de Cheiro. E é interessante que o Salim Mata, quando ele fundou a Localiza, estava na década de 70, e nós estávamos na crise do petróleo. Então, até a namorada dele brigou com ele, família também, de ter essa ideia maluca de, com 5 Fuscas, iniciar uma empresa de aluguel de carros que dependia justamente de gasolina, e a gasolina estava ficando cada vez mais cara. Então, eles acharam que ele tinha endoidado, né? Isso foi em 70, né? Agora já tem mais de 50 anos, a Localiza está aí firme, né? E uma vez, a Localiza estava em muita dificuldade, e o Salim foi com o advogado dele, essa é uma história que o advogado dele me conta, para negociar com as páginas amarelas do catálogo telefônico. Hoje em dia, pouca gente conhece isso, não é catálogo telefônico, né? Então, na páginas época, amarelas. Essas páginas amarelas, porque a Localiza estava devendo demais, e ele foi lá no diretor das páginas amarelas para negociar a dívida. Enquanto ele estava esperando, diz o advogado, que o Salim disse o seguinte: nós vamos agora fundar uma filial da Localiza em São Luís. Aí o advogado falou: Salim, deixa eu ver a sua temperatura, você deve estar doente, né? Porque a Localiza, nessa situação terrível que está, e você pensando em fundar uma filial. Então, o espírito do empreendedor é de uma certa loucura mesmo, porque ele vê oportunidade onde ninguém está vendo, e realmente ele conseguiu negociar essa dívida com as páginas amarelas e fundou uma filial lá em São Luís, que foi muito bem sucedida. Então, tem algumas empresas que elas têm um sucesso mesmo durante a crise. E nós estamos aqui numa crise tremenda, né? Aquilo que você falou é realmente fato. Mas alguns vão sobreviver, justamente aqueles que buscarem alternativas, buscar alternativas para o seu negócio.
E essa alternativa pode ser radical. Tem uma empresária aqui de Divinópolis que mudou para Orlando. Você vê, aqui do interior de Minas, ela mudou com a empresa dela para Orlando, porque em Orlando ela vai poder gerenciar a empresa e também ela vai buscar o mercado de brasileiros lá na Flórida para vender lá. Então, é uma atitude radical. Ela fez isso. Então, ela foi otimista, extremamente otimista. E ela tem um programa na internet e ela mostra lá o que ela está fazendo, dando sugestões de marketing. Então, se não está funcionando com a dimensão que a pessoa está atuando na empresa atual, passe a atuar na dimensão do marketing virtual, que é justamente isso que é o nosso futuro. Porque essa crise ela vai demorar a passar. Mas nós não podemos esmorecer. Então, essa questão de não poder esmorecer vai exatamente de encontro ao modo como uma pessoa que não está conseguindo fazer as coisas darem certo se transformar para ser otimista e realmente arriscar recursos e tempo e fazer com que aquilo aconteça. Pegando uma pessoa que está desanimada, que não acredita mais no seu negócio, que já tentou de tudo e não conseguiu, como é que a gente faz, ou como é que ele deve agir para exatamente mudar de atitude e se tornar um otimista? Porque a gente tem que considerar também que muitas pessoas foram otimistas, tentaram alguma coisa, investiram, mas não deu certo. Então, como é que a gente pode falar aqui para o nosso público quais as formas que você deve atuar para se tornar uma pessoa otimista e dar certo? Tem um grande exemplo do Viktor Frankl, não sei se já ouviu falar dele, foi um psiquiatra austríaco que ele enfrentou 3 anos de campo de concentração. 3 anos. E durante todo esse tempo, ele começou a observar as pessoas que estavam no campo de concentração. E muitas dessas pessoas se atiravam contra a cerca elétrica e suicidavam. Quer dizer, desistiam, porque a situação ali no campo de concentração é tão terrível que a pessoa preferia morrer do que enfrentar essa situação. Então, ele começou a pesquisar as pessoas que não se suicidavam. O que é que elas tinham, essas pessoas tinham? Em primeiro lugar, o que elas tinham é impressionante, porque eram judeus, né? Então eles acreditavam em Deus, tinham uma fé inabalável em Deus. Então, continuavam com as suas orações. Isso é um ponto importante. Quer dizer, elas transcenderam, apesar de todos os horrores, de todo o sofrimento, eles tinham esperança na vida. Eles acreditavam mais na vida do que na morte. Outra coisa, eles tinham uma expectativa de se encontrar com alguém que eles gostavam muito, uma pessoa amada, depois que aquilo passasse. Quer dizer, tinha uma expectativa que aquilo ia passar. Uma expectativa, naquele ponto, talvez extremamente irreal, como ele mesmo tinha, o Viktor Frankl, de encontrar com a sua esposa depois que acabasse os horrores ali, depois que essa guerra terminasse. E outra coisa que ele percebeu é que as pessoas que continuavam com esperança e não se suicidavam eram pessoas que tinham um projeto para realizar depois daquela situação terrível. Então, elas faziam o que ele chamou de uma visão, tinha uma visão de futuro. Então, no futuro, elas viam, elas sentiam e elas já escutavam o que as pessoas falariam para elas depois que elas saíssem do campo de concentração e estivessem ali realizando o seu projeto. Então, eles tinham essa visão de futuro tão forte que isso fortalecia essas pessoas. E como o Viktor Frankl
era médico, né? Ele depois pesquisou e realmente ele notou que quando você tem uma visão de futuro positiva, você melhora o seu sistema imunológico, você melhora a sua saúde, melhora a sua disposição. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa que não está dando certo agora, ela deve formular um plano B, ela fazer uma visão de um plano B. O que ela vai fazer? Ver essa situação acontecendo, sentir que está acontecendo e realmente acreditar que existe uma saída para essa situação, por mais terrível que seja. Mesmo que ela tenha que vender essa empresa ou acabar com essa empresa e iniciar um novo projeto numa área diferente. Mas jamais esmorecer, jamais se atirar contra a cerca, né? Tirar contra a cerca seria o suicídio, né? Sim, sim. Então, essa aí são as 3 fórmulas que ele percebeu das pessoas que não suicidavam. A crença forte em Deus, tinha uma religião forte, elas acreditavam que podiam se encontrar com alguém que amavam muito e tinham um projeto para o futuro que elas deveriam continuar. Eu acho que uma forma também de você controlar melhor toda essa evolução daquele seu objetivo é fazer um diário. Eu faço um diário e é impressionante como, de vez em quando, eu leio o que eu escrevi há um tempo atrás e vejo que realmente as coisas não estavam tão ruins assim como eu tinha escrito no diário. Você recomenda também que as pessoas coloquem no papel a situação que eles estão vivendo naquele momento e acompanhem realmente redigindo isso num documento para que ela veja que as coisas mudaram. Porque se ela não fizer isso, ela acaba esquecendo muitos fatos positivos ou negativos que aconteceram, então ela não consegue ter assim, uma avaliação daquele resultado que deu depois de ter passado um determinado tempo. Eu realmente recomendo isso. Você está de parabéns, viu, Ernesto, de escrever um diário, porque o diário, ele faz com que você exprima as suas emoções naquele momento e você se alivie. É como se você estivesse conversando com uma pessoa muito amiga sua. Então, você conversa ali no diário e coloca as suas emoções. Eu também faço um diário esporadicamente, quando eu estou assim, começando a entrar num certo pessimismo, então eu escrevo aquilo que eu estou sentindo e os desafios que eu estou vivendo naquela hora. E muitas vezes eu vou ler as coisas que eu escrevi há alguns anos atrás e vejo que realmente tudo foi solucionado. E eu tenho assim uma crença inabalável em Deus e também na oração. O poder da oração é transcender, é você transcender aquele momento atual e saber que existe um ser maior, um ser de força que está ao seu lado. Jamais se sentir desacompanhado. A religião, eu acho que aí tem esse aspecto positivo, né? Muita gente pode até não acreditar, mas no momento que ela passa a ter uma religião, acreditar que alguma força superior vai ajudá-la, aí a expectativa de vida sempre já fica melhor. E independe da religião, porque tem os judeus, tem os católicos, tem os protestantes, não importa a religião, acho que todas têm mais ou menos o mesmo objetivo. São diferentes, mas visam o mesmo propósito, né? Que é acreditar numa vida eterna, acreditar que existe realmente uma força superior. E essa questão do diário também, não precisa escrever todo dia, eu também não escrevo todo dia. Eu acho que a gente deve escrever somente quando fatos relevantes aconteceram naquele momento. E aí sim documentar esses fatos relevantes. Agora, aquela pessoa que está dando tudo errado, no emprego as coisas não vão bem, em casa não está legal o relacionamento com a esposa, a parte financeira também está apertando.
pessoa está nessa situação, o que você recomenda para que realmente ela transforme toda essa situação num otimismo e, sem dúvida, aí vai conseguir vencer essas dificuldades que ela está tendo? Muitas vezes nós não damos o valor suficiente à nossa força interior. Subestimamos a nossa força interior. Para que você comece a desfrutar dessa energia que você tem dentro de você, independente da religião, a pessoa pode separar de 15 a 20 minutos todos os dias de manhã e antes de adormecer e ficar com ela mesma. Marcar um encontro consigo mesmo. Fechar a porta do seu quarto, como está escrito na Bíblia. Feche a porta do seu quarto e ore ao seu Deus em segredo. E o seu Deus, que está em segredo, vai recompensar você. Então, a pessoa entra no quarto, fecha a porta. Se tiver muita confusão em casa, pode ser até no banheiro, entrar no banheiro, fechar a tampa do vaso, sentar ali e ter um momento de sossego e respirar fundo, soltar o ar pela boca e fazer um silêncio interior. Você se dar um espaço para o silêncio interior. Isso é chamado de meditação. É deixar que os pensamentos passem. Aquelas ondas de tristeza, de preocupação, de desânimo, deixe que passem. No começo não vai ser fácil, não, porque elas vêm que nem enxame de insetos, de mosquitos, quando você para. Mas continue respirando fundo, soprando o ar e deixando essas ondas de pessimismo passarem. Se você tiver um pensamento recorrente, pensamento do tipo, não vou conseguir, não adianta mais, essa vida realmente não vale a pena, muitas vezes você é atacado por esses pensamentos. Então, se tiver um pensamento recorrente dessa ordem, extremamente pessimista, você, então, começa a repetir uma palavra positiva dentro de você mesmo. Seja paz, 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 amor, amor. Repita essa palavra até que desvaneçam esses pensamentos negativos. Depois que passar o pensamento, você pode continuar com o exercício da respiração. Isso vai dar uma tranquilidade, vai dar um espaço para o seu cérebro para ele se recuperar. Porque muitas vezes, quando a pessoa está sendo atacada por pessimismo, porque nada está dando certo, o cérebro dela trava e ela se torna muito pouco criativa. Ela começa a entrar num ciclo de sentindo-se vítima da situação e perde as forças. Por isso é necessário que a pessoa abra esse espaço de manhã e à noite. Isso eu recomendo para todas as pessoas. Isso vai tornar a pessoa muito mais positiva. E caso a pessoa seja católica, como eu, assistir à missa pela manhã. Você assiste uma missa pela manhã, você sai recuperado, você sai de bem com a vida. Então, independente da sua religião, se você pudesse aplicar mais na prática da sua religião, você vai se fortalecer. Eu bato muito insisto nesse ponto, porque muitas vezes a solução nos escapa. A solução vai depender da nossa criatividade e de também uma ajuda espiritual que vem do alto, que vem de Deus, né? É a ajuda do Espírito Santo. Isso aí também Uhum. faz com que a pessoa diminua um pouco as suas metas, porque às vezes ela está frustrada, está deprimida, porque ela estabeleceu uma meta muito alta, né? E não vai conseguir. Então, nesse momento de reflexão, ela pode também diminuir isso e aí sim tornar aquela meta realizada ou realizável. Então, acho que isso também é uma coisa que, junto com a religião, ela entende, porque na religião normalmente é pregada, né, essa questão de você ser mais modesto, não querer abraçar o mundo, não querer fazer tudo.
e ter uma vida legal com objetivos não tão ambiciosos. Isso é você cultivar também a simplicidade na sua vida. Nós estamos numa época atual de que a simplicidade é bem-vinda. Você começar a encontrar valores nas coisas simples da vida. Assim, mais tempo com a família, mais tempo com os amigos, mais tempo para leitura, para oração, em vez de estar completamente afogado no lufa-lufa do dia a dia. Você começar a se desapegar dessas metas tão ambiciosas que antes tinha, né? Eu gostaria de lembrar aqui que a psicologia, ela sempre estudou os traumas, os problemas, a depressão, até o ano de 2000. No ano de 2000, teve um cientista americano chamado Martin Seligman, que era um psicólogo, e ele começou a ver que as pesquisas na área da psicologia estavam de 7 para 1, quer dizer, de 7 pesquisas que eram negativas, tinha uma positiva. O que é uma pesquisa positiva? É ver o que fazem as pessoas que dão certo. Porque muitas vezes a pesquisa, na maioria das vezes, pesquisa a doença. Ele disse o seguinte: por que nós não vamos abrir um espaço, uma dimensão na psicologia para pesquisar as pessoas saudáveis e ver o que elas fizeram? Então, ele sugeriu um método que ele chamou de PERMA, que é o seguinte: é que você cultivar emoções positivas, você ter um engajamento, envolvimento com aquilo que você está fazendo. E essas pessoas muito negativas, às vezes, elas começam sempre a lembrar de coisas que deram errado. Então, você está no presente, em vez de ficar lembrando muito do passado, ou então muito preocupado com o futuro, você está no presente. Você começar a cultivar o hábito de estar no presente, fazendo as coisas do aqui e agora. E também cultivar relacionamentos, cultivar bons relacionamentos. E outra coisa, você ter um propósito para a sua vida. E esse propósito da sua vida pode ser, como no caso do Viktor Frankl e lá no caso do campo de concentração, era simplesmente continuar vivendo, ter um propósito. E o outro conselho que o Martin Seligman chegou, através das suas pesquisas, é de você sempre focar naquilo que você já conseguiu, quais as coisas que você tem conquistado, e não nas coisas que estão dando errado. Então, olhar sempre o lado do copo que está cheio, né? Mas tem que separar o que é realismo e o que é otimismo, né? Quer dizer, tem que também se importar em analisar o realismo, quer dizer, quais são os fatos que realmente têm condições de acontecer e não ser um otimista que imagina só que tudo é fácil. É exagero, igual dizia meu pai, você precisa medir a água com fubá para fazer um bom angu, porque não pode exagerar nem um ponto nem no outro. Ele falava muito assim, às vezes ele via alguns companheiros que não deram certo e falava, dê um passo maior que as pernas. Aí é exatamente que entra o realismo, né? Quer dizer, se ser realista, você vê quais são os seus limites e quais são as coisas possíveis de você realmente executar num determinado projeto. Muitas vezes pode ser pessimismo, porque na época que o Salim montou a Localiza, se ele fosse realista, ele não teria montado a Localiza. Exatamente. E outro dia também eu assisti um filme daqueles passageiros de um avião que caiu nos Andes. E eles conseguiram sobreviver por mais de 2 meses nos Andes. Mas chegou uma época que 2 deles foram hiper otimistas e saíram para ver se encontrava alguém. Eles não tinham a menor chance de sobreviver
naquela situação. Mas, mesmo assim, eles arriscaram, porque eles eram otimistas e conseguiram encontrar alguém. Não sei se você assistiu esse filme, né? Está fazendo sucesso na Netflix. Chama-se A Sociedade do Gelo. E esses dois loucos, né? Eles saíram e conseguiram, depois de muito trabalho, chegar num lugarejo lá no Chile e pedir ajuda para os outros. Se eles não tivessem tido esse otimismo exagerado, também eles não teriam tido, eles teriam morrido lá. Então, quer dizer, o otimismo, ele sempre é recomendável. Não entregar os pontos, mas você ser criativo, tentar novas soluções. E afastar o pessimismo. O pessimismo, ele enfraquece o sistema imunológico. Então, a pessoa não vê saída. Nós estamos numa situação realmente muito difícil no Brasil. Eu vi hoje mesmo uma notícia que o consulado dos Estados Unidos está comparando o nível de violência aqui do Brasil, comparando com o Afeganistão. Eles estão aconselhando, então, os turistas para terem muito cuidado com relação ao Brasil. Quer dizer que nós estamos, assim, sendo vistos como o Afeganistão. A gente acha que o Afeganistão é um exagero de violência, uma coisa terrível lá, não é? Mas aqui nós já estamos chegando nesse nível. Vi alguns dados de pesquisa que mostram que nós chegamos já a 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Então, isso é pior de uma guerra, pior do que estar numa guerra, né? Então, se a gente for focar demais esses dados e viver dentro desse clima negativo que está sendo formado tanto pelas mídias, as redes sociais, quanto a grande mídia, nós vamos ficar completamente paralisados. Isso nós não podemos fazer. Eu não posso me paralisar. Por exemplo, eu acabei de publicar esse livro aqui, ó, Ser Luz para o Mundo. Quer dizer, se eu estivesse vendo acreditando muito, né, nessas coisas negativas, eu não teria escrito esse livro. Eu ia pensar assim, não vai ter público para ler esse livro, Ser Luz para o Mundo. E há 2 anos atrás, eu publiquei esse outro aqui, ó, A Opção Positiva, Um Novo Sentido para a Vida. Então, eu recomendo vocês olharem no Google esses 2 livros. Quem estiver muito desanimado, pode ler esses livros que vai encontrar alento para as suas vidas. E já sobre as minhas pesquisas. Já que você falou na situação do Brasil, se você fosse presidente, que medidas que você tomaria exatamente para melhorar toda essa situação negativa que nós temos hoje no Brasil? Temos coisas positivas também, mas o número de coisas negativas, que é exatamente essa questão da criminalidade, das pessoas que moram na rua, enfim, uma diferença social muito grande. Quais seriam as principais medidas para realmente a gente se tornar otimista com o nosso governo? Se eu fosse presidente, eu realmente ia buscar acabar com a corrupção. Porque uma das coisas mais tristes é a gente ver que o Brasil, um país já pobre, está ajudando outros países, está jogando dinheiro em outros países. Então, quer dizer, acabar com a corrupção no Brasil é fundamental. Outra coisa, e ajudar os empresários brasileiros. Só economizando o que está sendo jogado fora com a corrupção e investir no agronegócio, investir nos empresários, dar ajuda para os empresários, o país já começava a andar. E outra coisa é investir mais na educação. A educação é fundamental. E para acabar com os níveis de violência, fazer o que está sendo feito em São Paulo, quer dizer, reforçando o sistema policial, o sistema de segurança, para que a pessoa tenha mais segurança de sair nas ruas. Então, fundamental acabar com a corrupção, você dar uma ajuda aos empresários, ver que os empresários são realmente a força que
que levanta a nação, e, em terceiro lugar, então, reforçar o sistema carcerário, o sistema de segurança nas ruas. Outro dia vi um vídeo do Ronivon, ele muito triste, porque assaltaram o Ronivon, não sei se você viu esse vídeo. Você viu, Ernesto? Não. Levaram Não tudo, rapaz. Levaram o celular, levaram o anel, até a aliança levaram na rua. Então, ele é indignado, quer dizer, tem que ter mais segurança. E isso nós podemos fazer desde que a gente pare com essa corrupção que está corroendo o nosso Brasil, né? Então, se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu faria era acabar com a corrupção. E isso com energia, né? Quer dizer, realmente prendendo essas pessoas e fazendo com que elas não possam voltar tão cedo a atuar na civilização, vamos dizer assim. E com relação a essa questão que o Brasil está crescendo muito, vamos dizer assim, a população nos níveis mais pobres, qual seria uma medida interessante que o governo poderia tomar? A questão da pobreza, muitas vezes, passa pela educação. Nós temos mais educação, mais apoio à educação, e também, quantas pessoas estiverem estudando, terem alimentação nos níveis mais básicos, quer dizer, no nível primário, no nível médio, né? Então, terem todo apoio, porque nós estamos dando muito apoio, às vezes, no nível universitário, e esquecendo que nós precisamos apoiar as pessoas que estão no ensino fundamental e no ensino médio. É fundamental isso, e ajuda também alimentícia para essas pessoas. Abrindo também espaços para estágios com os empresários, né? Então, é por aí que eu atacaria essa questão da pobreza. Tornando praticamente obrigatório. Tornar obrigatório, realmente, pelo menos a educação básica de qualquer indivíduo, né? Bom, vamos com as palavras finais, com muito otimismo para o pessoal que está nos ouvindo, acreditar que tudo vai dar certo. E quais as principais recomendações finais que você gostaria de dar? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui me comunicando com esse público especial que você cativa com esse programa espetacular, né, Ernesto? Te dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso. E a melhor forma de se comunicar comigo é através do WhatsApp e através do meu e-mail. Pode comunicar diretamente. O meu WhatsApp é o 31 98334 3090. 31 98334 3090. Ou através do meu e-mail, que é o WOWSUKI, tudo junto, WOWSOUKI. Então, WOWSOUKI, @yahoo.com.br. Estou também no Instagram, como WOWSUKI. Ou então só colocar o meu nome lá, que você vai achar o meu rostinho lá no Instagram. E toda manhã eu gravo um vídeo de otimismo, para que as pessoas comecem bem o dia. Então, espero você lá. E agradeço muito essa oportunidade. E jamais se atire contra a cerca elétrica. Sem esperança que as coisas vão melhorar. Para falar nisso, o Viktor Frankl conseguiu sair do campo de concentração, escrever os seus livros, se tornar uma pessoa extremamente importante para a evolução da psicologia. E acreditar que, no fim, tudo vai dar certo. No final, vai dar certo. Com certeza. Muito obrigado, viu, Ernesto? Deus te abençoe. Obrigado a você. Falou. Muito boa a entrevista, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência
e até a próxima semana.